Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tão felizes com tudo que o Senhor está fazendo, né? O Senhor tem feito realmente grandes coisas. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo do pastor Marcelo lá da Índia e tão feliz de ver, né, o crescimento da igreja num lugar tão isolado, igual o Marcelo está lá na Índia. Mas a igreja de Jesus, como eu tenho falado aqui todo final de semana, a igreja de Jesus tem crescido ao redor do mundo. E isso só vai aumentar até Jesus voltar, né? E nós estamos tão felizes porque também não tem sido diferente com a gente aqui na casa do Pai. A igreja tem crescido tanto. Esse final de semana multiplicamos mais um culto, né? Então agora são 4 cultos no final de semana, para a glória de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito? Eu queria um pouquinho só mais de retorno para mim aqui. Meus amados, nós estamos hoje terminando aquela série de mensagens que tem como título Socorro! Eu só quero viver para Deus. Às vezes, as pessoas estão realmente assim pedindo socorro. Pessoas que amam a Deus, pessoas que têm vontade de servir a Deus, mas realmente não estão conseguindo por motivos, às vezes até básicos, né? E nós estamos falando muito sobre isso nessa série. E hoje nós vamos terminar com essa mensagem. Essa mensagem é do pastor Eibe. E eu confesso que quando eu ouvi o pastor Eibe pregar essa mensagem, talvez uns 15 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, essa mensagem realmente mudou a minha vida, né? Porque essa mensagem ensina a gente a olhar com a ótica de Deus, né? Então essa mensagem é muito sobre isso, sobre a ótica de Deus. E o pastor Eibe intitula essa mensagem A Ninguém Conhecemos Segundo a Carne. Veja que nós estamos falando nesses dias sobre as coisas que impedem as pessoas de congregar da maneira bíblica, ou seja, as coisas que impedem as pessoas de ter aquele relacionamento profundo que Deus quer que a igreja tenha. Irmãos, Deus não nos fez um clube, Ele nos fez uma família. Nosso relacionamento é para ser muito profundo, né? Mas então nós falamos de tantas coisas durante essa série, né? Se você não assistiu essa série, te aconselho ir lá no canal do YouTube e maratonar lá na série. Você vai aprender muito. Mas hoje, isso aqui é algo muito importante. E toda essa mensagem tem como base o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, que já é um capítulo muito conhecido, né? Um capítulo muito famoso, porque tem vários versículos famosos em 2 Coríntios capítulo 5, por exemplo. Quer ver como você conhece? Ó, e se alguém está em Cristo, nova criatura é... Tá vendo? É famoso 2 Coríntios capítulo 5. Isso que eu citei agora é 2 Coríntios 5,17. Mas a base dessa mensagem é o versículo anterior, o 16. E olha que interessante. Lê comigo aí 2 Coríntios 5,16. Olha o que diz. Assim que nós, daqui por diante... A ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos ler só esse pedaço em voz alta? Vamos lá? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Toda a mensagem é baseada nessa parte A desse versículo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Agora, deixa eu te explicar o que é isso aqui. Você pode se conhecer segundo a carne, e você pode se conhecer segundo o Espírito. Você pode se conhecer de acordo com a realidade natural e física, ou você pode se conhecer de acordo com a realidade espiritual. Agora, qual que é o erro que muitas pessoas têm cometido? É que muitas pessoas estão lidando com o mundo espiritual como se o mundo espiritual não fosse tão real. Está entendendo? Não. Real é isso aqui que nós estamos vendo. O mundo espiritual não é tão real. Isso é um erro muito grave, porque o mundo espiritual, na verdade, é mais real do que o mundo físico natural. Veja, o mundo físico natural foi feito por meio do mundo espiritual. É Deus que é espírito, é que criou o homem natural. Então, o mundo espiritual é mais do que o mundo natural. Você está entendendo? Então, quando nós vemos a nossa realidade espiritual, nós temos que saber que a realidade espiritual é o que é mais real. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Então, é muito importante a gente ter fé sincera naquilo que nós já somos no mundo espiritual. E pastor, o que é fé sincera? A fé bíblica. E o que é fé bíblica? Vamos ver o que a Bíblia diz que fé verdadeira é. Lê comigo Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então veja bem, nós precisamos ter convicção do que não vemos. Deixa eu te explicar. Muitas pessoas têm menosprezado a fé. E na vida com Deus, tudo é pela fé. E tem pessoas que têm menosprezado a fé. Elas não estão entendendo a fé. Tem pessoas que falam até com uma certa brincadeira, entre aspas, aqui até de mau gosto, sobre fé. Por exemplo, você pergunta para aquela irmã assim: ô minha irmã, tudo bem, como é que tá? E o seu marido, tá uma benção, ele está servindo Jesus? Aí a irmã responde assim: meu marido? Só se for pela fé. Tá vendo como ela está usando a palavra, a expressão pela fé assim? Nunca vai acontecer. Então, o que ela quer dizer nunca vai acontecer, ela fala, pela fé. Entendeu? E aí, meu irmão, tá uma benção, está prosperando muito? Só se for pela fé. Ou seja, a pessoa coloca a expressão pela fé para falar de algo que é o contrário do que a fé realmente é. Porque fé é a convicção das coisas que não se veem. Em outras traduções diz a convicção de fatos que não se veem. Agora, veja bem, eu vou fazer uma pergunta para você, mas você não responda, tá? Só na sua mente aí. Você tem fé de que você realmente está aqui nesse auditório agora, sentado nessa poltrona aí? Talvez você pensou, sim, pastor, tenho fé que eu estou aqui. Pois é. Só que essa fé é uma fé natural, não é a fé bíblica. Porque a fé bíblica não é fé no que você está vendo. A fé bíblica é naquilo que você não está vendo com os olhos naturais. Então você não pode falar, não, eu tenho fé bíblica que eu estou aqui mesmo e eu estou sentado nessa poltrona. Por quê? Porque você está vendo que você está aqui. Agora eu vou te mostrar como que é a fé bíblica. Você crê que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade? E você crê que a palavra de Deus diz, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles? Então, você crê que Ele está aqui? Você está vendo? Mas você crê? Muito bem, isso é fé bíblica. Você está crendo no que você não está vendo, mas você tem convicção de que é a verdade. O Senhor está aqui porque estamos reunidos em seu nome. Então, aí que está. Nós devemos ter fé bíblica em quem nós somos em Cristo, mesmo que naturalmente nós ainda não estejamos vendo. Mas nós precisamos manter a nossa fé naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, quando a Bíblia diz, repita comigo aí, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando a Bíblia diz a ninguém conhecemos segundo a carne, hoje nós vamos separar isso aqui em 3 partes. A parte número 1, por favor, repita bem alto comigo. Não conhecemos a nós mesmos segundo a carne. Agora, por que é tão importante você não se ver segundo a carne? Por que é tão importante você se ver espiritualmente como Deus te vê? Por que é tão importante você enxergar a sua realidade espiritual e não a sua realidade física aqui? Bom, vou te explicar alguns motivos. Primeiro, porque se você olhar a sua realidade física e você ficar se comportando de acordo com como é a sua realidade física, você não vai estar sendo bíblico, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Repita comigo, o justo viverá por fé. Então, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Então, esse é um motivo. O outro motivo é que se você ficar enxergando você mesmo só aqui pela carne, pela maneira que você se vê, você vai ficar desanimado. Porque você vai falar assim, poxa, eu estou tão aquém de onde devia. Eu já estou servindo a Jesus, há algum tempo. E eu poderia estar muito mais longe, mas eu estou aqui. Você está entendendo? Eu ainda tenho falhado em tantas áreas.
Você está entendendo? Você está aqui comigo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Então, se você ficar se olhando de acordo com a sua realidade aqui, você pode ficar desanimado, até deprimido. Poxa, eu queria estar tão melhor do que eu estou. Mas a outra razão, que é a principal, é porque você só pode se apropriar daquilo que você crê. Deixa eu te explicar como que é isso. Quando Abraão ouviu do Senhor falando, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão levou consigo Ló. Ele não podia ter levado Ló porque Deus mandou ele sair da parentela. Mas o nome Ló significa venda ou cobertura nos olhos. Enquanto Abraão estava com Ló, que significa venda, cobertura nos olhos, ele não pôde ver a terra que Deus tinha para ele. Você vai ver que no momento que Ló se separa de Abraão, Abraão se separa de Ló, Deus olha para Abraão e fala assim, olha para o oriente e para o ocidente, toda a terra que você vê, eu te darei. Fala comigo assim, tudo que eu ver, o Senhor me dá. Primeiro você vê, então você se apropria. Você não pode se apropriar daquilo que você ainda não viu. E se você não vê a sua realidade em Cristo, como você vai se apropriar dela? Na realidade de quem você é em Cristo, nós falamos aqui semana passada, você já sabe que todos os seus pecados são perdoados. Na realidade de quem você é em Cristo, você já sabe que todos os seus pecados perdoados foram esquecidos. Na realidade de quem você já é em Cristo, você sabe que todos os seus pecados foram perdoados e esquecidos e que você foi purificado dos seus pecados. Na realidade de quem você é em Cristo, você recebeu a própria natureza de Deus, você é a própria justiça de Deus. Isso é a realidade de quem você é em Cristo. Mas só quando você vê isso é que você pode se tornar. Por isso é tão importante que você aprenda a ver você mesmo, não segundo a carne, mas segundo o que você é em Cristo Jesus. Então repita comigo aí, temos que nos enxergar em Cristo. Então, tem muita gente nesse conflito, né? Que a pessoa, ela entregou a vida a Jesus, está servindo Jesus, mas toda hora ela fica falando assim, não, mas eu sou um pecador, é assim mesmo. Deixa eu te explicar. Você tem que escolher entre ser um pecador ou ser justificado. São antônimos, são duas coisas antagônicas. Uma é contrária à outra. Ou você é pecador ou você é justificado. Se você foi justificado, você não é mais pecador. Tem uma frase que é muito colocada nos encontros, né, que diz assim, você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado. É diferente. Então, olha o que diz Romanos 6,6. Lê comigo, por favor. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Aleluia! Então o seu eu pecador foi morto. Você que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, seu eu pecador foi morto. E quem que está vivo agora? Quem está vivo agora é o eu justificado, cujos pecados foram perdoados, esquecidos, purificados, e agora é a própria natureza de Deus. Isso é maravilhoso, a gente tem que se ver assim, porque é como Deus nos vê. Quando nós pecamos, é porque nós esquecemos de quem nós somos em Cristo. Nós esquecemos dessa vitória que nós já temos. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o eu pecador morreu em Cristo. Quando nós pecamos é porque nós esquecemos de quem nós realmente somos em Cristo e não nos apropriamos da vitória que nós já temos. Quando uma pessoa que não sabe quem ela é em Cristo peca, muitas vezes ela vai pedir perdão, ela pede perdão assim, ô Senhor, me perdoe. O Senhor sabe que eu sou um pecador, eu tenho esse problema, toda hora eu fico pecando esse pecado, eu não consigo largar esse pecado, eu não sei mais o que fazer. Veja que ela está reafirmando sobre a vida dela a velha identidade de quem ela era. Não. Quando você sabe quem você é em Cristo e você peca, sim, você confessa o pecado. Mas muitas vezes você vai confessar o pecado assim, Senhor, eu te peço perdão, em primeiro lugar, porque eu não me comportei na nova natureza que eu tenho em Ti. Eu não agi de acordo com a nova natureza que eu sou em Cristo Jesus.
eu te peço perdão. Aí eu confesso também o pecado que eu cometi. Vamos dar um exemplo, que eu tratei a minha esposa e eu não fui muito amoroso com ela, certo? Então, hoje mesmo isso aconteceu, eu não fui muito amoroso com ela, não. Ela tinha fechado uma porta lá que eu tinha deixado aberta. Aí eu falei, amor, você fechou a porta, eu pedi para deixar aberta. Ela, não fui eu. Eu falei, foi, acabei de ver. Aí ela falou, tá, aí saiu. Aí eu falei, poxa, podia ter sido mais amoroso com ela, né? Aí como que eu peço perdão? Para o Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu não agi de acordo com quem eu sou. Eu sou cheio do amor do Senhor. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Eu não fui amoroso, alegre com a minha esposa. Me perdoe, porque eu sou cheio do amor. A tua palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então eu não fui tão amoroso com a minha esposa. Me perdoe. Mas eu vou ser, da maneira que o Senhor me fez para ser, muito amoroso em nome de Jesus. Aí eu chamei minha esposa, falei, amor, deixa eu olhar nos seus olhos aqui. Me perdoe, eu não fui tão legal com você, eu devia ter falado com mais amor. Foi, amor? Aí ela falou, tá bom. Ela é sempre mais amorosa. Mas veja que eu não fiquei assim, Senhor, me perdoe, porque eu nunca sou amorosa. Não. Eu falo da realidade de quem eu sou em Cristo. Eu sou cheio do amor de Deus. Você também é cheio do amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então até a maneira de pedir perdão muda quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você está entendendo? Olha que maravilhoso que é Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24, diz assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Agora aqui está uma coisa, porque nós estamos falando sobre congregar da maneira bíblica. Muita gente pode ouvir, mas não está conseguindo praticar. Eu quero viver para Deus, pastor, socorro! Mas eu não estou dando conta. Por que as pessoas não estão dando conta? Por que ela até está aqui, ela é ouvinte, mas não está conseguindo praticar? Olha o que o Senhor assemelha essa pessoa. Ó. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Veja o que o Senhor está falando aqui nesse texto. Aquela pessoa que não está conseguindo praticar a palavra, irmãos, todos nós aqui estamos aqui porque nós queremos praticar a palavra. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da vida de Deus. Nós queremos, como o pastor Eibe pregou no primeiro dia dessa série, né? Nós queremos ver as recompensas eternas. Nós queremos viver com a ótica na eternidade. Nós queremos, todos nós queremos. Mas por que muitas vezes não praticamos? Porque nós contemplamos quem nós somos no espelho e depois nos esquecemos de quem nós somos no espelho. Que espelho é esse? O espelho da palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho que te mostra quem você é. Agora, algumas pessoas falam assim, não, a Bíblia é o espelho que mostra os meus defeitos. Negativo. Pode procurar em todo o Novo Testamento, você não vai achar em todo o Novo Testamento um único versículo falando dos seus defeitos. Todo o esforço do Novo Testamento é para te mostrar que você é perdoado, que Cristo já pagou o preço pelos seus pecados, que você é justificado, que agora nós temos paz com Deus, porque Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu, agora nós temos livre acesso ao Pai. Todo o Novo Testamento é para nos mostrar que a mesma autoridade que Cristo tem, nós também temos. Nós temos autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades. Então todo o Novo Testamento é para falar dessa nova identidade que nós temos em Cristo. Então tem culto que você vem para o culto, aí você está lá, a pregação está terminando e você está pensando assim, meu Deus, agora minha vida vai ser diferente, eu vou romper nessa área na minha vida, eu vou andar com Deus, eu vou andar em santidade. Por que você está vendo isso? Porque o que eu fiz foi só levantar o espelho da palavra diante de você, para te mostrar quem você é. Por que as pessoas às vezes saem e lá fora elas não conseguem praticar? Não conseguem praticar a palavra, às vezes até voltam a cometer os mesmos pecados. Sabe por quê? Porque ela se esquece de quem ela é em Cristo.
Por isso é tão importante a gente ficar se expondo e se expondo à palavra de Deus. Então, o texto de Tiago está nos mostrando isso. Quando você vê quem você é diante do espelho da palavra, você nunca pode se esquecer. Você é perdoado, você é purificado, você é a própria justiça de Deus. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo? Você é essa nova criatura. Nós precisamos perseverar em ver quem nós somos. Inclusive o próximo versículo diz assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, repita comigo por favor, e nela persevera. Fala de novo, e nela persevera. Aí ele diz, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, tem que ficar perseverando na lei da liberdade, ou seja, em te ver em Cristo Jesus. Ver o que Cristo fez por você. Ver como você já é em Cristo Jesus. Você tem que ficar perseverando nisso. Amém, querido? Agora, uma coisa muito interessante na palavra é que aqui está falando da gente contemplar a nós mesmos no espelho. Por exemplo, hoje de manhã, quando você acordou, você foi escovar os dentes, né? Assim eu espero, né? E lá diante do espelho, quem que você viu? A você mesmo, né? Quando você se olha no espelho, você vê a você mesmo. Agora, olha que interessante que diz, segundo aos Coríntios 3,18, olha o que diz. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ué, peraí. Quando você olha no espelho, o que você vê? A você mesmo. Agora, como é que está falando aqui que você olha no espelho e vê a glória do Senhor? Que é isso? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quando você olha no espelho, não é a você mesmo que você tinha que ver? Pois é, mas aqui está falando contemplando como por espelho a glória do Senhor. Eu vou explicar isso. Agora, olha o que ele diz. Quando você vê no espelho a glória do Senhor, olha o que acontece. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso aqui é profundo demais da conta. O que está falando? Quando você consegue olhar no espelho da palavra e você consegue ver a glória disponível para você, a glória do Senhor em você, quando você consegue ver isso, então o Espírito do Senhor vai fazer você ser como Ele é. Mas veja, primeiro você tem que olhar no espelho da palavra e ver em você a glória do Senhor. Como que você vai ver isso? Aqui eu vou para o ponto 1.2, diz, temos que enxergar Cristo em nós. Porque Colossenses 1:27 diz assim, ó, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, fala alto comigo, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que quando você olha no espelho da palavra, você vai ver a glória de Deus em você? Por causa de Cristo. Cristo em nós é a esperança da presença manifesta de Deus sobre as nossas vidas. Meu amigo, não há impossíveis, não há nada que Deus não possa fazer através de mim, de você, por causa de Cristo. Eu gosto de exemplificar isso num teatrinho, que de vez em quando eu gosto de fazer, e eu vou chamar um convidado muito especial aqui, para ajudar a gente a entender esse teatrinho aqui, de como é estar em Cristo, né? Então está vindo aqui meu convidado super, super especial e super lindo. E ele está aqui para nos ajudar a entender o que é estar em Cristo. Imagine você que esse tecido aqui é Cristo. Se a Bíblia dissesse assim que você está com Cristo, então seria mais ou menos assim, ó, Cristo andando e você andando. Vai, pode andar. Você está com Cristo, tá certo? Dá a mão aí para Cristo aí, dá a mão para Cristo, isso. Aí você está andando com Cristo, né? Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que você está assim com Cristo. A Bíblia diz que você está em Cristo. Por exemplo, se você pegar Gálatas 3:27, lá diz, todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo, ó, de Cristo,
Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então é isso aí, ó. Então, pode vir para frente um pouquinho. Então veja bem o que diz. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, não é com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Né? Segundo aos Coríntios 5,17. Romanos 8,1 diz, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Veja bem, quem que você está vendo aqui? Cristo. Quando Deus te olha, o que ele vê? Cristo. Quando o diabo te olha, o que ele vê? Cristo. Você consegue imaginar o diabo querendo tocar em você? Como que ele toca? Claro que não, porque você está em Cristo. Aquele texto que nós lemos de Romanos 6,6, né, diz que a nossa natureza pecaminosa morreu com Cristo. Então veja bem, imagina, aqui está Cristo, você está em Cristo. Aí Cristo foi crucificado. E você? Crucificado. Não é verdade? Aí Cristo morreu. Aí você morreu, foi sepultado. Seu eu pecador foi sepultado. Para quê? É essa a importância do batismo. Dia 5 de maio, nós vamos ter um grande batismo aqui. Já tem mais do que 100 pessoas inscritas para o batismo dia 5 de maio. Nós vamos batizar uma multidão aqui. Se você não é batizado, dia 5 de maio tem batismo. Mas a Bíblia diz que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também andemos nós em novidade de vida. Então, assim como nós fomos sepultados com Cristo, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Traz essa cadeira para mim. A Bíblia diz que Jesus, Ele subiu aos céus. Né? Ele subiu aos céus. E a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus. Muito acima de todo principado, potestade. Então, se Cristo está assentado nas regiões celestes e você está em Cristo, aonde você está? Assentado nas regiões celestes. Se Ele está acima de todo principado, potestade, todo poder do mal, aonde você está? Acima de todo principado, potestade, todo poder do mal. Se o pecado não tem mais domínio sobre ele e sobre você, o pecado não tem domínio sobre você, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há acusação, nós podemos nos achegar na presença do Pai, porque o Pai escolheu, quando nos olha, não nos vê, vê Cristo. Então, quando você se olha, você tem que ver Cristo. Cristo em você. Então eu me olho no espelho. E não tem pecado, tem Cristo. E à medida que eu me vejo assim, Deus vai transformando a minha realidade física para ser igual eu já sou no mundo espiritual, para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia, obrigado, pode ir lá, obrigado, viu? Aleluia. Então, isso é o que nós já somos em Cristo. O que nós precisamos fazer? Não conhecermos a nós mesmos segundo a carne. Amém ou não? Amém? Então, segundo aos Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabia que essa palavra aí, a tradução do grego para nova criatura, novo, deixa eu te explicar. Até no português, a palavra novo pode ter vários significados. Então, por exemplo, se eu falar com você assim, ó, comprei um carro novo, isso significa que o carro é 0 quilômetro? Vê, alguns falaram não, outros falaram sim. Porque o novo pode ser novo para mim. Que significa não é um carro que eu não tinha, né? Então, para mim ele é novo. Você está entendendo? É um novo carro, não significa que ele é 0 quilômetro. Muito bem. Agora, essa palavra nova criatura aqui não é nesse sentido. Essa palavra traduzida como nova criatura
significa uma espécie que nunca existiu antes. Nós em Cristo fomos feitos uma espécie que nunca existiu antes. Um povo revestido de Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Muito bem. Agora, segundo ponto da mensagem. Repita comigo, por favor. Não conhecemos a nossos irmãos segundo a carne. Bom, o que é isso? Talvez se eu, como pastor, ficasse olhando para todo mundo segundo a carne, eu talvez ia ficar desanimado. Se você ficar olhando para todo mundo segundo a carne, talvez você vai ficar desanimado. Você vai falar assim, poxa, aquele irmão ali já está servindo a Jesus há tanto tempo e ainda está praticando essas coisas erradas. Poxa, como é que pode? Aquele irmão ali tem uma empresa, ele fica sonegando impostos, que irmão carnal. Você está entendendo? Porque está olhando segundo a carne. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o que acontece com você? Você começa a ficar crítico. Muitas vezes você vai ficar até desanimado, que você não vai ver ninguém servindo Jesus de todo o coração. Mas isso é errado, porque o texto diz que nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne. Olha que lindo que Jesus falou. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O que esse texto nos ensina? Se você aprender a olhar para as pessoas com a mesma bondade de Deus, você vai ser luz para a vida delas. Você vai ser bênção para a vida delas. Então, hoje, nós não podemos olhar para os nossos irmãos segundo as atitudes que eles têm tido na carne. Você sabia, biblicamente, irmãos, nós não podemos ter contendas com ninguém. No mundo, lá fora, existe muito aquela coisa assim, não vou com a cara daquela pessoa, né? Ih, meu santo não bate com fulano. Pois é, aqui tem um santo só. Né? Então, aqui não pode existir isso. Olha o que diz, tão seríssimo, o que Jesus falou, Mateus capítulo 5, versículo 22, olha o que diz. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus! Não falou de chamar ele de não sei o que, aquelas coisas mais fortes, não, é só tolo. Rapaz, aquele irmão é um tolo. Pronto, está sujeito ao inferno de fogo. É a Bíblia que está dizendo, e foi Jesus quem disse isso, que está escrito aí. Por quê? Porque nós não podemos de jeito nenhum nos irar contra nossos irmãos. Aqui está falando, se alguém se irar contra o seu irmão. Nós não podemos. Por quê? Porque para a gente estar irado, para a gente estar falando, esse irmão é um tolo, significa que eu estou errado, porque eu estou enxergando ele segundo a carne. Do mesmo jeito que eu me vejo segundo o Espírito, irmãos, eu te falo, Deus sabe o que eu estou falando aqui, é a mais pura verdade isso que eu estou falando aqui. Eu olho para todos vocês e eu vejo aqui uma multidão de santos. Um povo lavado pelo sangue de Jesus. Você está entendendo? Talvez você fale assim, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu fiz. Sim, mas eu sei o que Jesus fez por você. Então, deixa eu te explicar. Até a maneira, por exemplo, eu sou pastor. Como pastor, de vez em quando eu estou corrigindo alguém. É uma das funções do pastor. Uma das colocações que a Bíblia fala, né, de pastores, apóstolos, é a colocação do pai, né? O pai. Então, o apóstolo Paulo, ele fala com algumas pessoas e com algumas igrejas, né? Que ele era como um pai. Agora, as pessoas confundem porque existe o pai biológico, né? O pai espiritual não tem nada a ver com o pai biológico, nada a ver, nada a ver. Então as pessoas às vezes ficam com aquela expectativa assim, não, ele é meu pai espiritual, então ele vai vir me ajudar na mudança, ele vai pintar minha casa, ele vai me dar dinheiro quando eu precisar. Não, não, a Bíblia, a referência é totalmente diferente. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios,
ele fala, não tendes muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, pai gera no evangelho. É isso. Entendeu? Então, você tem um bom pai quando ele está gerando você em Cristo Jesus por meio do evangelho. Então, por causa disso, de vez em quando, eu tenho que corrigir alguém. Agora, quando você enxerga a outra pessoa em Cristo Jesus, até o jeito de corrigir muda. Porque se você não enxerga a pessoa em Cristo Jesus, vamos supor que a pessoa cometeu o mesmo erro que eu falei que eu cometi com a minha esposa hoje. Aí vamos supor que eu vou corrigir essa pessoa, mas eu não enxergo essa pessoa em Cristo Jesus. Aí eu vou corrigir. Isso aqui que eu estou falando é do jeito errado, tá? Do jeito errado. Eu vou tentar falar aqui de um jeito bem amoroso, porém errado, do jeito que eu vou falar aqui agora, tá? Então eu estou lá corrigindo o irmão, eu falo com ele assim, olha meu irmão, sabe que eu te amo, você é muito precioso para mim, eu tenho um amor muito profundo por você, mas eu não posso deixar de te corrigir, porque, meu irmão, realmente você tem um problema nessa área. Porque toda hora você fica, tratando, com todo carinho que eu falo, com todo amor, eu te amo muito e respeito, mas você fica toda hora tratando as pessoas assim, sem amor, sabe? Você fica falando grosseiro com as pessoas, sabe? Você tem mesmo um problema nessa área, você está pisando na bola, mas eu estou falando isso porque eu te amo, eu quero o seu bem. Mesmo que eu fale assim, o que eu falei é errado demais. Por quê? Porque olha o que eu falei, você tem um problema nessa área. Olha o que eu disse, você sempre está errando nessa área. Veja, é ilegal eu tocar num pecado que Cristo já perdoou. Se eu falei aqui semana passada tantos textos bíblicos dizendo que ele, Jesus, ele esquece o pecado que ele perdoou, como que eu vou trazer à tona pecados do passado da vida da pessoa, meu Deus? Eu não posso. Você está entendendo? Então é errado eu chegar para a pessoa e ficar falando, você tem esse problema, com todo carinho que eu falo, não interessa falar com todo carinho, eu estou falando uma coisa errada, eu estou reafirmando uma identidade falsa, demoníaca e carnal na vida daquela pessoa. Ué, pastor, então, e como é que teria que falar? Com certeza, com amor, com carinho, mas eu não posso falar com ela assim, você tem um problema nessa área. Então, eu falaria mais ou menos assim. Isso é às vezes que eu consigo fazer do jeito certo, tá? Mais ou menos assim. Meu amado, olha, eu soube dessa situação, que você tratou essa pessoa assim, mal e tal. Aí olha o que eu falaria, fazendo do jeito certo. Eu fiquei até assustado quando eu soube que você tinha feito isso. Porque você é tão amoroso, você é tão cheio de amor, tão cheio do amor de Deus, você é uma pessoa tão amorosa, tão legal, que eu fiquei até sem acreditar, porque você é tão cheio de Jesus, tão cheio da vida de Deus, e você tratar aquela pessoa daquele jeito não combina nada com você. Eu nem consigo imaginar você tratando uma pessoa sem amor, porque você é cheio do amor de Deus, eu te conheço, você é uma bênção. Então, eu estou corrigindo a pessoa, mas na minha correção, eu estou afirmando o que ela é em Cristo Jesus. Agora, isso não é uma estratégia. Isso é uma realidade espiritual do que ela é. Eu não estou forçando, sabe, uma coisa. Eu simplesmente creio na palavra. O mundo espiritual não é um faz de conta, é uma realidade. É isso mesmo que ele é. Ele é cheio de amor. Ele é amoroso, que o amor de Deus é derramado na vida dele mesmo. Mas pastor, eu não estou vendo isso. É porque está olhando com a ótica errada. Está olhando segundo a carne. Nós olhamos para o nosso irmão segundo o que ele é no Espírito. Agora o terceiro e último ponto. Leia comigo, por favor. Não conhecemos os descrentes segundo a carne. Vamos falar isso? Que é isso, pastor, mas os descrentes? Mas eles não foram perdoados em Cristo Jesus ainda. Eles não entregaram a vida a Jesus ainda. Como é que eu não vou conhecer eles segundo a carne? Mas você lembra o que o texto diz? A ninguém conhecemos segundo a carne. Quando o pastor Eibe disse que ele recebeu essa palavra, e
o Espírito Santo falou com ele esse terceiro ponto, não conhecemos os descrentes. Ele falou, não, Senhor, mas os descrentes, eles ainda não receberam o perdão, eles ainda não entregaram a vida a Jesus, como é que eu não vou conhecer segundo a carne? Ele disse que o Espírito Santo falou com ele assim, leia o próximo versículo. Ele estava lendo lá o texto de 2 aos Coríntios, né? Aí o versículo 19, olha o que diz. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que esse texto está dizendo? Que o Senhor agora não está considerando os pecados do mundo. O mundo todo já foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Que é isso, pastor? Então todo mundo está salvo? Não. Mas sabe por que eles não estão salvos? Só porque eles não receberam esse presente que é dado de graça. Veja, você não era salvo há algum tempo atrás. O que te fez salvo? É que você recebeu. Recebeu o quê? Aquilo que Cristo já tinha feito por você há 2000 anos atrás. Eu quero te contar 2 historinhas e aí nós vamos encerrar essa mensagem. Uma história, está nos livros de história aí, mas eu não lembro o nome dos personagens. Mas diz que um certo homem cometeu alguns crimes em uma certa província e ele foi preso e condenado à morte. Mas ele tinha um amigo que era muito amigo do rei. Então esse amigo foi interceder lá, né, diante do rei, falando, olha, ele é muito meu amigo, eu acho que ele está arrependido desses crimes. O senhor podia, rei, perdoá-lo e tal. O senhor é meu amigo, eu sou amigo dele. Perdoe ele é um bom homem, ele cometeu aqueles crimes, mas acho que ele está arrependido. Aí o rei falou, olha, eu não posso. Ele cometeu crimes severos, ele está condenado à morte, ele vai para a forca. E aí o amigo intercedeu, pediu muito, muito, muito. O rei falou assim, então é o seguinte, eu vou ir lá hoje, porque você está me pedindo. Eu vou ir lá hoje e vou conversar com ele e ver se ele realmente está arrependido. Se eu ver que ele está realmente arrependido, então eu vou livrá-lo da forca. Muito bem. Aí o rei saiu da presença do amigo dele, só que o rei tirou a roupa real e se disfarçou de um sacerdote. E ele foi lá na cadeia, disfarçado de sacerdote. E foi para diante daquele criminoso e falou assim, olha, eu vim aqui para falar com você que se você realmente tiver arrependido dos seus pecados, que existe salvação eterna para você, Jesus pode te salvar. E começou a pregar para ele. Só que o homem que estava condenado à morte falou com o rei assim, que conversa de arrependimento e nada, eu quero lá saber de vida eterna, a vida é aqui e tal. E deu uma resposta e mostrou que não estava nada arrependido. Aí o rei, que estava vestido de sacerdote, se despediu dele e foi embora. Voltou para o palácio e foi falar com um amigo dele. Falou assim, olha, eu fui lá no seu amigo agora, mas eu fui vestido de sacerdote, porque se eu fosse como o rei, ele ia até implorar, dizendo que estava arrependido, né? Mas eu fui vestido de sacerdote e ele não está arrependido nada. Ele falou que não quer saber da vida eterna, não quer saber de nada. Ele não está arrependido, eu sinto muito, mas eu não posso libertá-lo. Aí o amigo do preso ficou muito triste. E ele foi lá aonde o preso estava e falou com o preso assim, meu amigo, você é muito burro. Aí falou, por quê? Falou, por quê? Sabe aquele sacerdote que estava aqui agora? Sim. Ele era o rei. E ele veio aqui para ver se você estava arrependido. E viu que você não está, cara, eu não posso fazer mais nada. Agora você vai morrer mesmo amanhã, você vai para a forca. E aí assim aconteceu. Aquele homem no outro dia foi conduzido até a forca. E lá sempre era permitido aos homens falarem suas últimas palavras. Então eles falaram com aquele presidiário assim, você tem direito a falar suas últimas palavras, você quer falar? O presidiário falou, sim, eu quero falar. E ele falou assim, minhas últimas palavras são estas. Hoje eu morro aqui, não pelos erros que cometi, mas pelo perdão que não recebi. Qualquer pessoa que hoje não está salva, ela não está salva, não é por causa dos erros que ela cometeu, é pelo perdão que ela não recebeu. É de graça. O perdão está disponível de graça. Porque o rei veio vestido de sacerdote, muitas pessoas não reconhecem.
Mas é importante quando nós olharmos para as pessoas lá do mundo, nós sabemos que o perdão está disponível para elas, já foi dado. E nós precisamos olhar para aquelas pessoas como pessoas que já foram perdoadas e já foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. E a segunda história que eu quero te contar é uma história verdadeira. Quem contou essa história foi o pastor David Paul Yong-Shu. Ele já faleceu, mas ele foi por muitos anos pastor da maior igreja do mundo, né? Essa igreja foi a maior igreja do mundo por muitos anos na Coreia do Sul. Uma igreja com 1 milhão de membros dentro da igreja local. Agora, ele contou que uma mulher foi se aconselhar com ele, uma mulher de meia idade, talvez 50 e poucos anos. E essa mulher falou: pastor, eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. E deixa eu te explicar, na Coreia, a cultura do respeito, da honra na Coreia do Sul é muito forte. Muito, muito forte. Então aquela mulher falou: eu não aguento mais a vergonha que nós estamos passando na minha casa. Porque a minha filha, que é jovenzinha, ela começou a se prostituir, pastor. Ela começou a sair com os amigos dos meus filhos, né, os amigos dos irmãos dela na escola. E os meus filhos nem querem mais estudar de tanta vergonha, porque os amigos deles todos já saíram com ela. Agora, nem o meu marido quer mais ir trabalhar, porque lá na empresa que ele trabalha, ela já saiu com todos os amigos do meu marido. E ela nem está morando mais em casa, e a gente tem tanta vergonha, porque ela está se prostituindo com todo mundo, e a nossa família não aguenta mais essa vergonha. E o pastor Paul Yong-Shu falou com ela assim: minha irmã, a senhora precisa orar, porque a oração muda isso, a oração transforma isso, ela vai ser resgatada pelo poder da oração. E aquela irmã falou assim: pastor, me perdoe, mas a oração não vai resolver o problema da minha filha. Aí ele falou assim: por que a senhora está dizendo isso? Ela falou assim: porque eu já estou orando muito e nada aconteceu. E ele disse para ela assim: porque a senhora está orando do jeito errado. Ela falou: como assim? Ele falou: sabe o que é? Quando a senhora está orando pela sua filha, a senhora está vendo ela como uma prostituta. Aí ela falou assim: sim, pastor, mas é isso que ela é mesmo. Aí ele falou: não, isso é o que ela tem sido na carne, mas não é o que ela é no espírito. No espírito ela já é reconciliada com Deus, os pecados dela já são perdoados. E aí aquela mãe falou: mas como pode, pastor, ela está se prostituindo? Aí o pastor falou assim: deixa eu fazer uma coisa com a senhora. Ele disse: feche os seus olhos. Aí ela fechou. Aí ele falou assim: imagine Jesus crucificado. Está imaginando? Ela falou: sim, estou imaginando. Agora imagine o pior dos pecadores lá debaixo da cruz e o sangue de Jesus caindo sobre aquele pecador e purificando aquele pecador. A senhora consegue imaginar? Sim, consigo. Eu estou vendo ele se tornando, as vestes dele se tornando brancas. Aí ele falou: muito bem. Agora imagine a sua filha ajoelhada do lado desse pecador. Aí ela começou a chorar e falar: sim, eu estou vendo. Está vendo o sangue de Jesus caindo sobre ela? Estou vendo. O que a senhora está vendo? Eu estou vendo que ela está purificada, os pecados dela perdoados, as vestes delas estão limpas e brancas. E ele disse: essa é a realidade espiritual dela. É assim que ela já é espiritualmente, isso está disponível para ela. Agora, quando a senhora orar por ela, a senhora vai orar desse jeito. E aí a mãe foi embora e começou a orar pela filha desse jeito, vendo ela já perdoada em Cristo Jesus. Poucos dias depois, aquela filha acordou em um motel, sozinha, porque o homem que estava com ela já tinha ido embora. E ela sentiu uma solidão profunda, ela disse. E ela sentiu aquela tristeza e aquela vontade de voltar para casa. Por quê? Porque a mãe estava orando do jeito certo. E ela falou: não, eu vou voltar para casa, mas eu já sei, minha mãe vai me maltratar, meu pai vai me maltratar. Eu não vou voltar não. Aí ela falou: não, mas eu estou com tanta saudade, eu vou sim voltar para minha casa pela última vez. Se a minha mãe me maltratar, eu não volto nunca mais. E ela voltou para casa. E ela chegou na casa, bateu a campainha. Só que agora a mãe dela estava enxergando ela em Cristo, do jeito certo, não segundo a carne. Então ela bateu a campainha, a mãe abriu a porta e a mãe a viu. E falou: minha filha. E ela foi lá e abraçou a filha com amor, com carinho. Trouxe a filha para dentro, cuidou da filha, deu amor, carinho para a filha.
2 semanas depois, o pastor Po Yong-Chu estava pregando. E aquela jovem estava lá entregando a vida dela a Jesus. E o pastor Po Yong-Chu disse que não passou muito tempo. Deus providenciou um homem de Deus que se casou com ela. Ela teve filhos, uma família linda. E o pastor Po Yong-Chu disse que ela ganhou tantas almas para Jesus que ela se tornou líder de muitos pequenos grupos que multiplicaram. E que agora ele fica lá pregando e vendo ela com a família dela, com o marido dela, os filhos dela, né, e tantas pessoas que ela estão liderando. Mas tudo isso mudou. O dia que alguém não olhou mais para ela segundo a carne, mas já viu ela debaixo da cruz, sendo lavada, perdoada pelo sangue de Jesus. Nosso desafio hoje é não conhecer a ninguém mais segundo a carne. Você não pode olhar para você mesmo segundo a carne. Você não pode olhar para os irmãos segundo a carne. Mas também não podemos olhar para ninguém lá fora segundo a carne. Porque o que Jesus fez é o suficiente para nos reconciliar com o Pai.